Obra O Caminho da Felicidade. Subtítulo: Torne-se um anjo na terra. Capítulo 1: Seu caminho para a felicidade. Tema 2: Você é o autor da sua vida. Você e mais ninguém pode decidir a sua felicidade ou infelicidade. Se você acha que é feliz ou infeliz, baseando-se na percepção que os outros têm de você, está cometendo um erro. Cabe a você decidir se é feliz ou não. Esse é o primeiro ponto importante a considerar. Todas as manhãs, quando acordar, diga para si mesmo, abre aspas, sou eu que decido se hoje eu vou estar repleto de felicidade ou não. Tudo depende de mim. Fecha aspas. Mantenha esse pensamento consigo o dia todo. É você e mais ninguém que torna o seu dia alegre ou triste. Por exemplo, imagine que, enquanto se dirige à minha palestra, vê que o céu está coberto de nuvens escuras e o vento forte as empurra rapidamente. É bem provável que ocorram chuvas e trovoadas. Então, começa a chover e a trovejar. E você acha que isso vai estragar o seu dia. Mas lembre-se de que outra pessoa, na mesma situação, poderia ter dito a si mesma, abre aspas, apesar da chuva e dos trovões, consegui assistir à palestra do mestre Okawa, que veio lá de longe, do Japão. Não permiti que o mau tempo me impedisse de ouvir o mestre. Fecha aspas. Tenho ensinado muitas vezes, de diferentes maneiras, que você não deve deixar o clima ou as condições do ambiente ao seu redor determinarem como se sente. Você tem o poder de controlar seu pensamento. Se você for uma dessas pessoas repletas de alegria, o mau tempo não há de ter a menor importância. Esse é um dos ensinamentos chaves da Happy Science. Se você compreender pelo menos este ponto, já estará na direção certa para o caminho da felicidade. Você é o autor da sua vida. Você decide a sua felicidade ou infelicidade. É a sua mente que escolhe uma coisa ou outra. Por favor, não esqueça essa verdade. Talvez você, que está lendo este livro agora, seja imigrante. Talvez pense que a sua mudança para um país estrangeiro tenha sido a causa da sua felicidade ou infelicidade. Mas, por favor, lembre-se de que, ao longo da história da civilização, sempre existiram pessoas que emigraram para outros países e cada uma delas agarrou a felicidade ou infelicidade com as próprias mãos. Cada uma foi a criadora da própria vida. Tudo começa com esse ponto. É muito mais fácil pôr a culpa nos outros ou no ambiente que nos cerca. E não posso dizer que os fatores externos não tenham nenhuma influência. O mau tempo pode fazer com que nos sintamos tristes e deprimidos. E é difícil ter motivação quando a economia vai mal. É difícil não ficar decepcionado quando alguém nos critica ou nos desrespeita. Entretanto, cabe a nós mesmos decidir como reagir a essas influências externas. Enquanto as religiões convencionais retratam o homem como uma criatura frágil, eu prego a crença numa forma muito mais forte de ser humano. Assim como todas as pessoas, você tem uma resiliência, capacidade de se adaptar ou de se recuperar facilmente, muito maior do que imagina. Por que digo isso? Como você provavelmente deve ter visto, diferentes religiões, inclusive o cristianismo, ensinam que Deus criou o homem. Se Deus criou o homem, uma parte de Deus reside em cada ser humano e é esse um fato imutável.
Mas o que é Deus? Deus é luz. Deus é a própria luz. E uma parte dessa luz reside dentro de você. Portanto, tenha mais confiança em si mesmo. Na verdade, o seu eu real é muito, muito mais forte do que você pensa. Você abriga em si muito mais potencial do que já se deu conta. Você tem uma grande força interior capaz de modificar a si próprio. Se você se esforçar para mudar e quiser crescer cada vez mais, com o intuito de se aproximar de Deus, há criaturas no mundo espiritual, um mundo além deste, que vão tomar conta de você e orientá-lo. Você pode chamá-los de deuses, mas há muitos seres que vivem perto de Deus, conhecidos por diferentes nomes, como anjos, tathagatas ou bodhisattvas. São espíritos guias de luz que sempre olham por você. E quando você descobre a luz de Deus dentro de si, eles comemoram dizendo: enfim, você despertou. O momento finalmente chegou. Você, por fim, despertou para o seu verdadeiro valor. Saiba que essas criaturas, vivendo em um mundo invisível aos olhos físicos humanos, celebram alegremente o fato de você, enfim, ter despertado para sua missão na vida e poder iniciar o trabalho que lhe cabe cumprir. Eu também vim para a Terra de um lugar no céu muito distante da superfície deste planeta. E vim com uma grande missão em mãos: divulgar as verdades. Acredito que a minha vida não é de fato minha. A totalidade dela, nada menos do que 100%, está baseada nos desígnios de Deus. E creio firmemente que sou a própria luz que brilha sobre a terra. Uma miríade de pessoas com certeza seguirá o caminho que eu percorro, pois meus pés pavimentaram para elas o caminho da felicidade. As dificuldades que já enfrentei na vida não têm importância, porque fico feliz em saber que muita gente seguirá o caminho que indiquei. Fico muito contente em saber que estou fazendo os outros felizes. Não se trata só de mim, isso vale para cada pessoa. Na verdade, você nunca alcançará a felicidade se procurá-la somente para si. Aqueles que buscam a felicidade individual só pensam em receber o amor das pessoas ao redor, em atrair o amor delas para si. Creem que o amor é algo que deve ser arrancado das pessoas e que elas têm obrigação de fornecê-lo. Depois, quando se sentem insatisfeitos com o que conseguiram, quando acham que não receberam o amor e a felicidade que mereciam, toda a insatisfação se transforma em ressentimento contra a sociedade ou em ódio pelo mundo inteiro. E acabam descarregando sua frustração e descontentamento nos outros. Em alguns casos, seu ressentimento é tão grande que resulta em crimes contra a sociedade e agressões àqueles que vivem ao seu redor. Essas pessoas creem que o amor é algo a ser suprido pelos outros. Bem lá no fundo, acham que as pessoas que as cercam têm a obrigação de fazê-las felizes. Mas de jeito nenhum deveria ser assim. Nós é que temos o dever de levar a felicidade aos outros. Nós é que temos o nobre dever de amar o próximo. E justamente porque temos o nobre dever de dar alegria aos demais, temos não só o direito de encontrar a nossa felicidade, como também a responsabilidade de fazê-lo. As pessoas mais felizes são aquelas que têm certeza de que a felicidade individual sempre caminha junto com a felicidade alheia. No mundo em que muitos só pensam em tirar proveito do próximo, há quem viva e trabalhe empenhado em dar ainda mais amor e felicidade aos que o cercam. Os que vivem nessa felicidade
E segundo essa crença, são a luz que ilumina o mundo. Você é a luz do mundo. Essa luz provém de Deus e isso significa que uma parte da luz divina mora dentro de cada pessoa. Viva com o desejo intenso de disseminar a felicidade entre as pessoas e leve a vida com base no ato de dar amor. Assim, você certamente verá o caminho da própria felicidade abrir-se à sua frente. Mesmo os países que hoje sofrem com a pobreza e a criminalidade podem se tornar o centro do mundo em uma ou duas gerações. O Brasil ainda passa por essa situação, mas tem um futuro promissor. Os Estados Unidos tiveram sua idade de ouro. O Japão teve um período de prosperidade. Hoje, a China está aumentando rapidamente sua força e se tornando uma superpotência. A Índia é a primeira a se tornar uma potência mundial e, segundo certas previsões econômicas, vai superar a China em 2050. Por último, prevê-se que o Brasil será o país seguinte a emergir como potência mundial. Minha peregrinação pelo mundo não se limita a falar somente para aqueles que estão vivos hoje. Em cada país visitado, procuro plantar sementes de esperança para as futuras gerações, aquelas que ainda não nasceram. Plantar as sementes que ajudarão o país a se tornar um facho de luz para o mundo inteiro. Um futuro inundado de luz com certeza chegará. Sim, talvez os brasileiros tenham de lutar contra a pobreza, os problemas de uma economia turbulenta, o sofrimento e as provações de uma doença, ou encarar um futuro que não lhes dê espaço. Mas nunca devem se esquecer de que contam com a sorte e a felicidade de terem nascido em uma potência emergente. O trabalho que fazem hoje se tornará um evangelho maravilhoso para as gerações vindouras, pois plantam as sementes da esperança no futuro. Espero, sinceramente, que cada pessoa venha a ser praticante da felicidade pelo bem daqueles que estão por vir. Por favor, seja o símbolo vivo da felicidade de Deus. Para tanto, a primeira coisa que preciso saber é que cabe a você escolher entre a felicidade e a infelicidade. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê.